Hoje veremos os 3 itens da metodologia que compõem um projeto. Os itens da próxima aula já serão de um relatório. Então, com os itens de hoje nós fechamos o projeto em si, na verdade. Então, o instrumento de pesquisa que nós vamos ver, o termo de consentimento e a pesquisa piloto, ou também chamada de pré-teste. Então, vocês receberam cada material aí digitalizado. Vamos ao instrumento de pesquisa hoje. A escolha da técnica de questionário ou entrevista, que vocês viram nas técnicas, né, de observação direta intensiva e extensiva, que vocês devem ter escolhido. Então, o título, a apresentação ou cabeçalho, contendo o objetivo principal do estudo e como as questões devem ser respondidas, isso deve estar num instrumento de pesquisa. O cabeçalho é dispensado somente quando a técnica é de observação. O cabeçalho, porque os itens a serem observados você vai ter, obviamente, no seu papel ou no seu computador, se você levar o seu computador para o campo de pesquisa, no caso, ou na sala de aula, ou a uma quadra, ou a um laboratório, ou a uma empresa, uma indústria, e vai depender se é um hospital, se é um local de saúde, isso vai depender da área a que você pertence. As questões devem ser claras e de linguagem acessível, respeitando, então, uma sequência lógica, como, por exemplo, as perguntas devem respeitar dados do respondente como gênero, faixa etária que pertence, a profissão, se for o caso necessário que seu instrumento de pesquisa, a sua pesquisa, o seu tema, precisa saber qual é a profissão da pessoa, dependendo se ela não é somente estudante, não é? A procedência, que é muito importante, tanto para a administração, quanto para a saúde, quanto para a elaboração de aplicativos e assim por diante. Um modelo de questão para facilitar a classificação dos dados, no caso dados quantitativos, obviamente, que você vai, mesmo quando uma pesquisa seja qualitativa e transformar em dados quantitativos, então o de preferência, o modelo é o de escolha múltipla, ou semiaberto ou semifechado, também é o mesmo tipo de questão. Então, são questões estruturadas no referencial teórico. Isto quando o estudo ele não tem um instrumento já validado, que você não esteja usando de um determinado autor que já tenha validado com uma amostra bem considerada, bem significativa, obviamente. Neste estudo, vocês aí têm um modelo de questão para elaboração, então eu sugiro o modelo de questão, este que vocês receberam, esse que já está circulado. Então, esse tipo de questão, esse modelo de questão já circulado. Então, o exercício de vocês é verificar esses modelos, estudar cada um deles e verificar qual se aplicaria ao seu estudo. Não sou muito fã das questões de média, como por exemplo, ótimo, bom, porque nem sempre responde aquilo que você deseja de uma questão. Para uma pesquisa política até, né, para verificar a ideia das pessoas, tudo bem. Mas para um estudo científico, acho mais interessante a técnica de escolha múltipla, que facilita então a tabulação, não é, dos dados. Vamos ao segundo item, então, de hoje, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. O que significa isso? Antigamente não era necessário termos um termo de consentimento livre e esclarecido para aplicar nessas pesquisas. Mas a Resolução 196 de 1996 e ainda a sua versão de 2012 referem-se a diretrizes e normas que regulamentam pesquisas envolvendo seres humanos,
baseada nos principais documentos internacionais que apresentam critérios de pesquisa semelhantes. Apresenta 4 referências ou referenciais básicos da bioética: a autonomia, não maleficência, a beneficência e justiça para assegurar os direitos e deveres relacionados à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. Então, prestem bem atenção. Então, vocês receberam aí um modelo de termo de consentimento livre esclarecido de uma das minhas pesquisas. Então, cada um de vocês, dependendo do seu tema, não adianta eu querer trazer um modelo da área especificamente de vocês, se cada um de vocês tem um tema diferente, não é? Individualmente, para elaborar o seu termo de consentimento. Então, vocês têm aqui o modelo, diz o que você precisa acrescentar, que são os objetivos, porque até 18 anos, os pais ou responsáveis precisam assinar esse termo de consentimento. Se você não tiver esse termo de consentimento livre esclarecido, de cada aluno, você não pode aplicar uma pesquisa com eles. Agora, se for com pessoas maiores de 18 anos, você pode fazer um cabeçalho explicando o objetivo e alguns itens necessários, dizendo qual é o seu interesse aqui da pesquisa, etc., e fazer a listagem, então, com numeradas, linhas numeradas, como se fosse um abaixo-assinado. Então, para os adultos, seria interessante desta forma. E aí ele assinaria e já responderia imediatamente o seu instrumento de pesquisa. Vocês têm aqui, então, como exercício, né, além do modelo que vocês têm aí, poder elaborar não é? Para exercitar e apresentar até para vocês serem avaliados, não necessariamente que vocês irão aplicar a pesquisa, não mais, não é? Como inicialmente havíamos previsto, mas é bom vocês elaborarem um instrumento e enviarem para serem avaliados, para obterem a nota de vocês nas atividades remotas, obviamente. Posterior a isso, nós temos a pesquisa piloto ou pré-teste. Vocês também receberam aí matéria a respeito. Aqui vocês têm este material digitalizado também, não é? Que então diz que o instrumento de pesquisa, depois de elaborado pelos seus especialistas, no caso elaborado por vocês durante o exercício em aula, deve ser testado antes de ser aplicado à amostra pretendida. O que significa isso? Você tem que verificar se esse seu instrumento, se ele permite verificar se todas as perguntas serão compreendidas pela pessoa pesquisada. Se as perguntas utilizam linguagem clara, comum, independente do nível de estudo do respondente. E se são necessárias outras questões ou mesmo a supressão de alguma delas que não interessam muito para o respondente. A pesquisa piloto evidenciará se alguma questão polêmica, delicada ou de ordem pessoal pode causar embaraço aos respondentes. Então tem que ter muito cuidado com isso, se talvez seja necessário retirá-la do instrumento de pesquisa. Exemplo, uma fábrica de automóveis, antes de produzir um modelo em grande escala ou em série, constrói um protótipo para testar a frenagem, a aerodinâmica, etc. Porque muitos problemas não podem ser identificados no desenho do engenheiro numa prancheta, né, no caso. Então, mesmo assim, algumas indústrias ainda acabam errando. A gente acredita que jamais a indústria vai querer, por ideia própria, querer fazer algum erro dentro dos seus carros, porque possivelmente não vai vender mais, não é? Então, como vemos na mídia, chamadas para recall, nas revendedoras para trocas de peças ou reparos devidos. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, o instrumento de pesquisa, um questionário também deve ser testado.
A pesquisa piloto fornece uma estimativa sobre os futuros resultados, podendo então alterar hipóteses, modificar variáveis e a relação entre elas, se o instrumento testado, como eu já falei anteriormente, se você vai aplicar a 30, 40 pessoas o seu instrumento de pesquisa, aplique seu instrumento para 3 a 5 pessoas, até para colegas ou pessoas mesmo do ramo ao qual você vai aplicar a pesquisa. Isso é para verificar se seu instrumento de pesquisa está adequado realmente. Alguns autores salientam que os dados da pesquisa piloto, eles não devem fazer parte da pesquisa propriamente dita, ou seja, daquele grupo grande que você vai aplicar posteriormente. Eles acham que os dados da pesquisa piloto podem camuflar os dados da pesquisa propriamente dita. Assim, haverá então uma maior segurança e precisão para a execução da sua pesquisa. Então, vocês vão fazer a leitura, né, e a compreensão do texto do que é realmente uma pesquisa piloto. Mesmo que você esteja fazendo um protótipo da aplicação de alguma coisa dentro do laboratório, para você trabalhar, por exemplo, alguns alunos também já fizeram o desligamento da seta da moto, qual energia você vai utilizar e a quantidade de energia que você vai necessitar. Então, você precisa fazer o protótipo, você precisa fazer o teste para verificar se o seu estudo realmente está sendo adequado. Então, é preciso testar antes, inclusive de você fazer a sua apresentação quando você fizer um TCC. É importante você fazer a testagem antes da aplicação. E para a próxima aula, então, teremos a sequência, porém no número 4 do nosso trabalho de pesquisa científica, que já vamos verificar os dados referentes ao relatório. Por hoje é só.